E assim, pensando em 2023, né? Se você fosse montar uma carteira de fundos imobiliários, com 5 fundos imobiliários, como seria essa carteira? Mas se eu fosse montar uma carteira para 2023, eu confiaria mais nos fundos de papéis. Eu acredito que a taxa Selic não deve diminuir muito, tá? Até deve diminuir um pouco em 2023, mas vai continuar bem alta. Para 2024, para 2025 também não vejo inflação e Selic baixarem muito, tá? Então eu estou muito mais confiante nos fundos de papéis. E aí os fundos de papéis high grade, que são aqueles mais seguros, tá? Eu falo muito de um fundo que se chama KNCR11. Falo tanto dele no meu canal que o pessoal já tá começando a achar que eu tô ganhando para falar dele, mas não é. É porque ele é um fundo que ele tem uma característica muito única, que praticamente 99% dos contratos dele são atrelados à taxa Selic, são atrelados ao CDI. Então ele vai pagar muito bem esse ano, vai pagar muito bem ano que vem, e ele tá no PVP justo, tá 0,98, acho. Então eu gosto dele, mas não acho que ele vai se valorizar. Não compro esse ativo pensando em valorização, mas nesse pagamento de dividendo, que os papéis eles entregam isso, né? Então eu olharia o KNCR e outros fundos de papéis que sejam assim seguros. Então, por exemplo, o RBRR, o HGCR e talvez um ou outro que tenha um pouquinho mais de risco, que tenha uma parte da carteira investida em outros fundos imobiliários também. Então, acho que o CPTS tem essa característica, o MCCI tem essa característica também. Para 2023, eu fico muito otimista com os papéis. Bacana. Assim, a gente tem alguns fundos imobiliários que acabam rendendo menos do que a taxa Selic. Uhum. Não que a gente precise convencer alguém e tudo mais, até porque a gente está conversando. Mas o que você teria a dizer sobre isso? Não é melhor ficar na renda fixa? Eu acho que a composição do portfólio faz você vencer nos investimentos. Então, a gente não pode perpetuar o retorno da renda fixa que está hoje muito alta. Então, não vai ser para sempre, né? Eu fiz um estudo outro dia que se eu pegar 10 anos da taxa Selic, ela vai ficar mais ou menos entre 8% e 9% em média, tá? Então, é muito mais plausível para qualquer investidor pensar numa rentabilidade de renda fixa entre 8% e 9% ao ano, né? E a inflação, se a gente pegar também em 10 anos, alguns anos mais, alguns anos menos, algo em torno de 6% ao ano é muito plausível de imaginar que seja a inflação no Brasil num médio e longo prazo, né? Então, acho que são números bons para a gente reparar. E os fundos imobiliários, a gente pode pensar em dividendos na casa de 8% ou 9%, é muito factível, tanto nos tijolos e quando a taxa Selic mudar e baixar, os fundos imobiliários, os de papéis, vão baixar também o seu dividendo. Então, pensar numa rentabilidade em dividendos na casa dos 8%, 9%, acho excelente. Interessante.